Vejo o rio num gol de cara em cima dele, mas me escondo esperando a hora certa. Há certas coisas na natureza que, se você não filma na hora certa, nunca mais filmará. Natureza a gente não deve filmar quando a gente quer, mas na hora que a natureza escolhe. Petrópolis era a cidade da villeggiatura, é um termo italiano, da villeggiatura das famílias nobres que acompanhavam o imperador nos seus verões em Petrópolis, a partir então de 1845. Depois, na República, esses mesmos ex-nobres, eles acompanhavam os presidentes da República, e Petrópolis então era um pioneiro em vários avanços da época, tanto científicos quanto do entretenimento. Existiam várias casas aqui para o teatro. Tinha o Teatro Floresta, tinha o Teatro Central, o Cassino Fluminense. E Petrópolis era uma cidade de jogo, porque os nobres, eles também aproveitavam a sua villeggiatura para ir aos cassinos e jogar. O empresário Vittorio Di Maio estava fazendo uma propaganda inédito cinematógrafo, lançamento do cinematógrafo Edison, com uma programação de 18 filmes. Naquela época eram filmetes curtinhos, né? 3 produzidos no Brasil e um deles produzido em Petrópolis. A cidade simplesmente ignorou isso. Teve público, o público compareceu, ele realmente exibiu isso. Mas como nós tínhamos ali a publicação no jornal, né? Nós tínhamos ali a relação dos filmes, então resolveu o Capelaro fechar o livro junto com Paulo Roberto Ferreira, porque isso mudava a história do cinema brasileiro. Porque até então o cinema brasileiro começava com o Pascoal Segreto, né? E acabou começando com o Vittorio Di Maio. E os cinemas proliferaram. Daí para frente, o Cassino Fluminense transformou-se num cinema. Outros pontos também transformaram em cinema. O Staffa, ele veio do Rio. E ele assumiu a gerência dos cinemas aqui antes do Roldão. Então, ele foi um dos pioneiros das casas exibidoras. Até que o empresário Roldão Barbosa, ele então assumiu o cinema Petrópolis. O Capitólio estava em construção. Quando o Capitólio ficou pronto, ele também assumiu o Capitólio. O Roldão era vamos dizer, um dandy da cidade, né? Depois ele passou, nos anos 40, todo esse complexo para a empresa Luiz Severiano Ribeiro. Quando a família imperial se viu sem recursos lá na Europa, então eles se viram obrigados a começar a vender os seus bens imóveis aqui. Venderam à União um terreno para construir o Correio, o Bosque do Imperador para ser um bosque da cidade. Num cantinho ali, o Conde D pediu para ser construído um cinema ali, para quando ele voltasse ao Brasil, ele ter um lugar próximo à sua residência para ele ir assistir os filmes. E surgiu o Cinema Glória. Mas em 1928, chegou em Petrópolis uma família lá da Itália, e veio com muito dinheiro, comprou os 2 lados da praça, construiu o Teatro Dom Pedro num lado e a Casa d'Angelo no outro, o João D'Angelo. E criou então o Cinema Dom Pedro e Cine Teatro Dom Pedro, porque ele queria também assistir teatro. E o Dom Pedro transformou-se num cinema assim de média aceitação. Era um cinema característico dos cines Poeiras. O som alto, né, que se escutava da rua, mas era uma delícia assistir um filme de terror no Cine Dom Pedro.
Eu ouvia relatos, toda uma história que acontecia nos bastidores do cinema, que na verdade não eram nem para ser vistas, eles não iam nem para ver o filme, eram para se encontrar. E eram pontos de encontro com os meus amigos, né? Levava a namorada também, de vez em quando. Essas salas fizeram parte da minha infância, da minha adolescência. Quando o Luiz Severiano Ribeiro chegou aqui, ele viu 3 cinemas muito bem montados, que era o Capitólio, o Dom Pedro e o Glória. Em 1942, ele inaugurou o Cinema Petrópolis, um novo Cinema Petrópolis, tornando-se o principal exibidor de Petrópolis. Quando a gente entrava naquela sala gigante, majestosa, era realmente muito mágico. Naquele prédio na Rua do Imperador, bem no coração de Petrópolis. E quartas-feiras eram os dias que eu telefonava para o cinema toda semana para descobrir qual filme seria colocado em cartaz na sexta. E eu lembro muito bem da atendente ser completamente mal-humorada, entediada, grossa. E uma certa vez eu liguei e ela me questionou e falou: "Pô, tu liga sempre, hein? Tu ligou ontem ou anteontem?" O Cine Santa Teresa, que inicialmente chamou-se Ridan, Cine Ridan, ele foi também criado num galpão enorme que tinha lá depois da praça. E eles criaram então o Cinema Santa Teresa para atender a população do Alto da Serra. Só que também não deu muito resultado, porque o Alto da Serra é muito próximo do centro. Eles preferiam vir no cinema de lançamento cá embaixo do que ir ao Santa Teresa. O Cinema Mariano, ele foi montado no Teatro Mariano, mas o Cinema Mariano, ele não tinha uma programação assim, muito adequada para o que eles queriam. Não havia muitos filmes, né? Levar os 10 mandamentos ali tinha que pagar muito caro. Então eles começaram a passar essa programaçãozinha B e C, né? E acabou fechando, não dando resultado. Do outro lado da rua, o Adir Fernandes Tomás, ele tinha vários negócios, né? Então ele abriu ali o Cine Imperador, mas o espaço era tão pequeno que ele instalou a tela na entrada. Você tinha que ir lá atrás e ir ocupando o lugar para ver a tela na porta de entrada. O cinema do primeiro BC, na época que ele foi criado, o objetivo dele era o soldado, né? De repente, o sujeito que estava de serviço dava uma escapada e ia para o cinema. Do lado da minha casa, eu morava na Paulo Barbosa, tinha um Cine Esperanto. E lá passavam aqueles filmes de gladiadores. E a gente saía do cinema se sentindo aqueles personagens, né? O cinema tinha muita influência. A gente imitava os filmes. Tinha gente que nunca tinha ido ao cinema, né? Me lembro de com um companheiro lá que todo mundo virou piada, né? Porque ele foi no Esperanto, no Cine Esperanto, e aí quando começou aquele tiroteio, ele ficou com medo e se abaixou atrás da cadeira com medo de levar um tiro, né? Era um cinema grande, né? E ficava cheio de crianças. Fui assistir o Cangaceiro e eu assisti Os Reis do Iê, que foi assim um estrondo. E a criançada toda foi, os adolescentes gritavam, pulavam, a gente arrebentou o cinema inteiro. O trem passava exatamente correndo ali do lado para entrar na estação. Um freio vem na fagulha. Então, nesse momento, quem estava no cinema podia desistir. E o cinema exigia o quê? Exige silêncio, né? Esse Cinema Santa Cecília, ele começou mudo e quando chegou o cinema falado, ele teve que adquirir equipamento de cinema que estava fechando. Um deles, o Cinema Renânia, onde ele adquiriu esse mobiliário que está nesse auditório e mais a parte sonora para poder, então, acompanhar os exibidores da época. E, em 57 para 58, assinou-se um contrato
com o Gastone Sorrentino para a criação do cinema Arte Palácio de Petrópolis. E eu saí para ir sozinha ao cinema. Comprei meu ingresso, comprei um saco de pipoca, pensei, né, lá comigo. Poxa, que legal, tô aqui sozinha no cinema. Mas isso durou só umas 2 horas, né? Porque quando eu olhei para trás e as luzes se acenderam, a minha mãe estava lá no cinema tomando conta de mim. Mas o Arte Palácio aqui começou a passar reprise. O Santa Cecília tentou botar o cinema de volta, mas não deu certo. Nós tivemos um presidente aqui, o que ele fez? Botou um cinema pornô. Aí a audiência melhorou, mas uma audiência horrível, né? Que começou a dar uma trabalheira enorme aos nossos funcionários aqui. Eu trabalhava no Santa Cecília e eu trabalhava no cinema Petrópolis. Era 2 bilheteiras, uma pegava de 1 às 6 e outra de 6 às 11, né? Mas sempre 10 horas saía, porque o filme começava às 9h30. O vendedor de balas, né? Com aquelas bandejas de balas, de drops, né? Tinha que comprar drops, né? O cinema tinha gostos de drops de hortelã, drops de cevada, drops de anis, né? E tinha o famoso lanterninha, né? O cinema para nós em Petrópolis, porque não tinham muitas coisas na cidade, né? Não tinha muita diversão. Então o cinema era o grande lance, né? Mais tarde, com a ditadura, né? Aí a gente ficava muito injuriado, porque tinha determinados filmes, a gente não entendia por quê. Tinha determinados filmes que não chegavam a Petrópolis nunca. Depois nós tivemos o cinema do Maurício. Ele resolveu montar um cinema, mini-cinema, ali numa galeria, da Galeria Edifício Pellegrini. Ele foi pioneiro aqui de um cinema num shopping. Depois ele resolveu ampliar e abrir o cinema Miragem. Quem levava eu e minha irmã no cinema era minha avó. Eu sei que passou no Vice Rebelde ali, eu assisti, sei lá, 17 vezes. Um filme que eu assisti repetidas vezes ali. Cine Miragem acabou, né? E aí eu lembro que as cadeiras do Centro de Cultura saíram lá do Cine Miragem. A plateia do mini cinema, ele vendeu para a Casa do Sol. O empresário Germano Valente era um empresário de hotelaria. Ele criou ali, fez um prédio ali, o Casablanca Palace Hotel. Então ele criou o cinema Casablanca ali. A ideia dele era passar a produção que não estava nos outros cinemas. E lembro que em pleno 31 de dezembro fui com um companheiro assistir Embalos de Sábado à Noite, lá no Casablanca. Os cinemas foram aguentando quanto o Severiano Ribeiro aguentou. Quem gosta de cinema, mesmo que esteja um espectador, ele quer ver o cinema funcionando. Quando ele fechou, é porque realmente não havia mais condição de manter. Veio a televisão, veio o cinema na televisão, e eu deixei de ir ao cinema. Quando o Petrópolis ia fechar, eles montaram uma sessão de despedida, né? Que ia ser com o Carteiro e o Poeta. O Carteiro e o Poeta. O último filme, né? Que passou ali e teve uma assistência pequena, né? É uma Petrópolis que deixou de existir também, né? Mas que existiu de uma forma muito alegre nesse período, né?
De repente acendia uma luz e eu já não podia ver os créditos do filme. E eu não conseguia ver porque acendia uma luz e as pessoas passavam na frente.